Boa noite a todos. Salve da amada igreja com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Peço que os irmãos abram suas Bíblias em Efésios, capítulo 5. Estamos dando continuidade na carta de Efésios, já no capítulo 5. E nesta noite nós meditaremos dos versículos de 15 a 21. Todos encontraram? Amém? Leiamos com atenção a palavra do nosso Senhor, que diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Até aqui, meus irmãos, oremos mais uma vez. Soberano Deus, grandioso Tu és, Senhor, Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador. A Tua palavra, Senhor, ela é maravilhosa para as nossas vidas, ó Pai, porque ela é alimento espiritual para nós, ó Pai, que somos do Senhor. Rogamos que a Tua palavra, ó Pai, alcance nossas mentes, corações, ó Pai, de tal forma que seja a nossa forma de enxergar o mundo e possamos agir então a partir dela. Peço ao Senhor, ó Pai, que abençoe as crianças que estão presentes aqui conosco nesta noite, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, dê a elas compreensão da Tua palavra, para que desde a tenra idade, ó Senhor, que elas possam crescer aprendendo do Senhor e meditando na Tua palavra para já crescerem, Senhor, nos Teus caminhos. Somos gratos a Ti por tudo, oramos a Ti no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, chegamos, no capítulo 5, agora versículos de 15 a 21, e Paulo aqui ele segue nos ensinando como os crentes devem andar, né? A Bíblia ela está repleta de irmãos nossos do passado que andaram com o Senhor. E nós vemos isso lá desde o início, logo em Gênesis, a gente já vê a Bíblia falando e usando esses termos. Em Gênesis 5:24 diz que Enoque andou com Deus, e depois em Gênesis 6:9 diz que Noé andava com Deus. E a Bíblia, ela foi introduzindo também a ideia de caminho, caminho do Senhor. E ela nos diz como são felizes e bem-aventurados aqueles que andam por esse caminho. Como, por exemplo, no Salmo 128, que diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Em Amós 3:3, ele nos diz assim: Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Ou seja, para andarmos com o Senhor, devemos o quê? Estar em acordo com Ele, com a sua palavra, né? Jesus nos disse em João 14:6, já tratando da questão do caminho, ao ser questionado por Tomé, que perguntou para ele qual era o caminho para onde Jesus Cristo iria, e o nosso Senhor disse assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida.
ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui em Efésios, Paulo tem nos ensinado como devemos andar, e nós vimos isso em inúmeras passagens, né, inúmeras pregações. O Senhor tem abençoado, eu comecei lá em Efésios 1:1, e já estamos aqui já avançados, né, na carta, graças a Deus. E ele nos diz em alguns pontos, e eu vou relembrar aos irmãos, tá? No início do capítulo 2, Paulo está nos instruindo que não devemos andar mais como outrora andávamos, mortos nos nossos delitos e pecados, segundo as inclinações da nossa carne e dos pensamentos. E ele reforça isso no capítulo 4, versículo 17, para não andarmos mais como andam os gentios. Tem a mesma ideia, né? Em Efésios 2:10 diz que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. No início do capítulo 4 nos diz que devemos andar de modo digno a nossa vocação a que fomos chamados, suportando-nos uns aos outros em amor, esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. No início do capítulo 5, nos instrui a andarmos em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave, fazendo a vontade do nosso Pai, obedecendo seus ensinamentos, mesmo quando isso for contra a nossa vontade. Não foi assim que Jesus disse? Que não seja feita a minha vontade, ó Pai, mas a tua. Não é assim que oramos no Pai Nosso? Senhor, que seja feito a tua vontade. Ele segue desenvolvendo essa ideia no sentido de que aqueles que não estão dispostos a sacrificarem sua vontade ante a do Senhor são os gentios. Por isso, não se enganem. Aqueles que não estão dispostos a sacrificar a sua vontade ante a do Senhor, não se enganem, pois referente ao modo de agir e pensar dos gentios é que vem a ira de Deus sobre eles. Então, a forma como os gentios pensam e andam é por conta disso que vem a ira de Deus sobre eles. No versículo 8, vimos que devemos andar como filhos da luz. Foi a nossa última meditação, né? Recente agora. Gerando frutos da luz, que consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, em comum acordo a Ele. E aí, meus irmãos, vamos então ao texto. Peço aos irmãos que os irmãos aguentem mais um pouquinho aí, não fiquem tão suados com essa andança, porque ainda temos que aprender mais uma forma de como nosso Senhor quer nos aprender, quer nos ensinar como devemos andar no seu caminho, tá? E aí nós vamos meditar nesta noite no tema: os crentes devem andar como sábios. Os crentes devem andar como sábios. E já no primeiro ponto, diz assim: procurando compreender a vontade do Senhor. Então, os crentes devem andar como sábios, procurando compreender a vontade do Senhor. E esse primeiro ponto, ele vai tratar dos versículos de 15 a 17, que eu vou ler rapidamente de novo para os irmãos. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Para tratar dessa primeira parte, né, já nesse primeiro ponto, Paulo ele assume um pressuposto básico de que os crentes são o quê? Sábios. E por conta disso devem andar como sábios. Outra coisa aqui é que para sermos sábios, precisamos estar atentos à forma como fazemos as coisas. Porque ele nos diz assim: vede prudentemente como andais.
E aí, meus irmãos, a prudência, ela precede a sabedoria. Não existe uma pessoa sábia que não seja prudente. A prudência, ela é um pré-requisito da pessoa que é sábia. A prudência, ela é cautela, atenção, prudência é sensatez que devemos ter para colocar a palavra do Senhor em prática quando passamos por todas as circunstâncias da vida. Então, quando vivemos qualquer circunstância, prudência é o pré-requisito para que possamos agir de forma sábia nas circunstâncias da vida. Isso não é natural para nós. Pode parecer que isso é natural, mas isso não é natural para nós. Depois que o pecado entrou no mundo, nós nos tornamos imediatistas, impulsivos, nós somos tendenciosos para agir e responder às coisas segundo a nossa vontade e os desejos e anseios dos nossos corações. Responder com base nas nossas emoções. É como se a carne ela tivesse quebrada por conta do pecado. O nosso corpo, a nossa carne é como se ela tivesse quebrada por conta do pecado. E por isso nossos sentimentos, aquilo que vem do nosso coração, ele também estivesse quebrado por conta do pecado e estivesse contaminado, né, distorcido daquilo que deveria ser. E ele nos enviasse sempre uma leitura emocional distorcida da realidade, exatamente do tamanho do nosso ego. A nossa distorção da visão de mundo, ela é exatamente proporcional ao quanto engrandecemos o nosso ser, ao quanto nós nos colocamos acima de todas as coisas. Ou seja, a nossa resposta natural, ela é sempre manchada pelo pecado. Sempre manchada pelo pecado. E inclinada a fazer a nossa vontade e não a de Deus. Nisso alguém pode estar pensando aí, né? Puxa vida, mas viver sempre assim, com cautela, estando sempre atento, me parece de certa forma como se fosse uma prisão. Parece um lugar onde eu não tenho liberdade para ser eu mesmo ou fazer as coisas da forma que me parecem naturais para mim. E meus irmãos, essa é uma forma totalmente invertida de enxergar a realidade. Porque, na verdade, nós buscamos mesmo nos livrar da prisão, escapar da prisão do pecado. Essa é que é a verdade, essa é que é a verdadeira realidade. Pois escapar do pecado e ser liberto por Cristo é ter liberdade para poder fazer as coisas de forma diferente e conseguir fazer as coisas de forma que agrada ao nosso Senhor. E só tem como fazer qualquer coisa para poder agradar ao Senhor se fizermos e agirmos com fé. Só há como agradar ao Senhor através da fé. E a fé, né, estar em Cristo nos liberta do pecado, nos dá a oportunidade de fazer diferente. Então não é uma prisão, é uma libertação da coisa como a forma, como as coisas estão impostas no mundo, para nós que somos, né, que antes éramos caídos, e agora nós estamos livres através de Jesus Cristo. Outra coisa que o sábio faz é remir o tempo, ou seja, aproveitar o tempo que temos neste mundo. O sábio sabe o valor que o tempo tem. Primeiro, porque ele enxerga o mundo e a vida através da única e verdadeira realidade, que é nos revelada através da palavra do nosso Senhor, Criador do tempo, do espaço, Criador de todas as coisas, Criador da realidade na qual estamos inseridos nela. Não há realidade verdadeira fora da sabedoria e revelação do nosso Senhor. Não há realidade fora disso. Todas as outras realidades fora dessa, elas são o quê? Ficção.
são criações de uma mente distorcida pelo pecado, que cria o mundo a partir de uma realidade que satisfaz o próprio ser. Realidade criada como se buscasse subjugar a realidade do Criador e se assentar como Criador do mundo no lugar do nosso Deus. Todas as outras realidades, então, elas estão fora daquilo que é verdadeiro. O sábio está sempre remindo o seu tempo no presente, até mesmo porque ele sabe que remindo e aproveitando o seu tempo no presente para poder servir ao Senhor e buscar fazer a vontade dele, ele também vai estar o quê? Remindo o seu futuro, pois ele vai se livrar de inúmeras circunstâncias más. E é interessante porque o próprio Paulo, ele vincula essas coisas, né? O sábio, ele deve remir o seu tempo, porque o tempo no qual estamos vivendo é um tempo mau. Já que os dias são maus, devemos fugir de nos tornarmos insensatos, não aumentando ainda mais a maldade no mundo, em nossas vidas e na vida das pessoas que nos rodeiam. E para sermos sensatos, devemos buscar o quê? Compreender a vontade do nosso Senhor. Temos estudado Efésios já há um bom tempo. Estudamos os 3 primeiros capítulos que trata da parte mais doutrinária da carta teológica e os últimos 4 capítulos que trata da mais prática da parte da carta na qual estamos estudando, né? A parte mais prática. E nós vemos de forma muito clara que não há coisas escondidas na carta, coisas nas quais devemos buscar descobrir, pois o Senhor, através da sua palavra, ele nos revelou toda a sua vontade. E é interessante porque Paulo nos diz que devemos o quê? Compreender a vontade do nosso Senhor. E não descobrir como se ela estivesse escondida, né? Então devemos remir o nosso tempo estudando a palavra do Senhor, nos enchendo da palavra do Senhor, para que compreendamos melhor a sua vontade para as nossas vidas e de como devemos viver neste mundo, aproveitando o tempo que Deus nos dá nesta vida. Em Efésios, só há uma maneira de compreender, eu quero usar um exemplo aqui na própria carta de Paulo aos Efésios. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias, voltem um pouquinho em Efésios capítulo 1. Reparem como Deus vai revelando a sua vontade através da palavra. Em Efésios 1, versículos 9 e 10, nos diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Olha como o Senhor vai nos revelando a sua vontade através da sua palavra. A realidade é que Deus tem levantado um povo para si. Essa é a realidade. A realidade é que tem pessoas trabalhando, tem gente estudando, tem famílias sendo formadas, né? Pessoas casando e dando-se em casamento, como vemos a Bíblia citando em Noé. O mundo está passando, o tempo está passando, mas o Senhor, no percorrer da história, em todos os tempos, em todos os povos, o Senhor tem criado um povo para si, ele tem levantado um povo para si. Essa terra na qual nós conhecemos e habitamos nela, essa terra ela vai passar, todas essas coisas vão se acabar. Então o Senhor, ele tem, a nossa realidade é que Deus tem criado um mundo e tem convergido todas as coisas em Cristo Jesus. E isso vai passar. E essas coisas, de certa forma, quando nós olhamos para ela através dessa ótica, essa vida, as coisas que acontecem, as dificuldades que passamos, né? As dificuldades que enfrentamos, quer seja de falta de algo, quer seja da perda de alguém, ela passa a ter
não é que ela não tem peso para nós, mas ela tem um peso menor quando vemos que o Senhor tem feito essas coisas e que tudo isso vai se acabar, porque quando menos esperarmos, o nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar e fazer todas as coisas novas. Trará novos céus e nova terra. Esse corpo seu caído, essa carne que nós lutamos contra ela, porque ela milita contra o Espírito, nos inclinando ao pecado, essa carne ela não mais existirá. E o Senhor, que é a primícia dos que vivem, né, com novo corpo, nos dará novo corpo também. E habitaremos em novos céus e nova terra. Essa é a nossa realidade. Então nós devemos viver não só como quem crê nessas coisas, mas como quem as aguarda, pois em breve ela chegará. Quando olhamos para o mundo, através dessa ótica, nós vemos que a vida, assim como lemos em Eclesiastes 12:8, diz assim, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, assim como diz o pregador. Todas essas coisas nessa vida, elas são vaidade quando nós colocamos o óculos que nos faz enxergar essa realidade. E devemos viver desta forma, buscando remir o nosso tempo, pois o tempo é curto. Vale suportar todas as coisas neste tempo, diante das coisas que virão. O que são 100 anos dessa vida, e eu estou exagerando, porque a expectativa de vida, por exemplo, no nosso país, acho que está em torno de 78 anos, mas o que é uma vida de 100 anos diante de toda a eternidade? O que são todas as riquezas que podemos alcançar neste mundo, riquezas manchadas pelo pecado, diante das insondáveis riquezas de Cristo, que Ele tem acumulado e guardado para nós no céu. Então, essas coisas elas têm que trazer alento aos nossos corações, para que possamos viver segundo essa verdade. E é a única verdade que existe. Fugir dela é uma tolice. É tolice fugir da realidade verdadeira, achar que a vida é um parque de diversão ou que a vida foi feita para que você goze e alcance todos os desejos do seu coração. Essa não é a realidade, meus irmãos. O mundo tem pregado isso lá fora, mas não é isso que é verdade. Não faz sentido viver com base nestas coisas. Devemos buscar remir o nosso tempo, aproveitar o nosso tempo. O dia é hoje, não deixem para amanhã para poder aproveitar o tempo que Deus tem te dado. E busquem servi-lo, porque esse tempo vai passar, né? E novas coisas serão feitas e viveremos de forma em que não nos esforçaremos mais para poder buscar satisfazer a vontade do nosso Deus. Né? Os crentes devem andar como sábios, e agora no ponto 2, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Eu vou ler dos versículos 18 a 21 para os irmãos. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Meus irmãos, se o objetivo do nosso Deus, né, o seu plano é fazer convergir tudo em Cristo, nós devemos nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Se o nosso Deus está buscando convergir todas as coisas em Cristo, nós devemos ter o quê? Unidade em Cristo Jesus. Nós já meditamos, porque o capítulo 4, logo quando ele começa a nos explicar como devemos viver de forma prática, segundo aquilo que aprendemos do plano maravilhoso de salvação do nosso Deus, segundo como o Senhor fez todas as coisas, convergindo em Cristo Jesus, nos juntando, né? Já não são mais os judeus, mas também nós, gentios, fazemos parte agora do povo de Deus. Nós devemos ter unidade com o nosso Deus e vivermos segundo essa realidade. Pois não tenham dúvida, aquele que é poderoso para criar toda a realidade, de fazer
todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, conforme descrito em Efésios 1:11, com certeza esse Deus ele completará a sua obra de fazer convergir tudo em Cristo, quer você queira, quer não. Neste final de parágrafo que estamos meditando, podemos perceber que Paulo está nos dizendo que a sabedoria ela não é teórica somente, ela é também prática. Outra coisa é que não há sabedoria e adoração a Deus fora da realidade por ele criada. Não tem sabedoria e adoração a Deus fora da realidade criada do nosso Senhor. Por isso, meus irmãos, casa muito bem ele falar para que a gente não se embriague, porque a embriaguez ela faz o que com o homem? Tira ele da realidade, né? Então, por isso, não fuja da realidade se embriagando com bebidas alcoólicas ou através do uso de drogas. Não faz o menor sentido. Se o Senhor nos revelou a realidade para que possamos viver nela, não faz sentido para o crente buscar se embriagar, fugir dessa realidade de forma alguma. Pois nessas coisas, ele nos diz que nessas coisas há dissolução, separação. E o nosso dever é nos esforçarmos diligentemente por preservarmos a unidade do Espírito no vínculo da paz, como vimos em Efésios 4:3. E o contraponto de se embriagar é se encher do Espírito. O contraponto de se embriagar é se encher do Espírito, que é ter a palavra de Cristo habitando ricamente em nós, como podemos ver no texto paralelo a este na Bíblia, que é em Colossenses 3, de 16 a 17. Se vocês olharem na nota de rodapé, onde faz os paralelos na palavra, vocês vão ver que o paralelo é Colossenses 3, de 16 a 17. E lá ele nos diz que devemos ter a palavra de Cristo habitando ricamente em nós, no lugar onde ele diz aqui que é para se encher do Espírito. São duas coisas incompatíveis, meus irmãos, que não são possíveis de serem usadas juntas de forma positiva, que é o quê? Bêbado e sábio. São duas coisas incompatíveis. Para começar, o bêbado ele não é prudente. E se o bêbado não é prudente, consequentemente, ele não é sábio. As pessoas, quando estão bêbadas, elas se entregam a ações desenfreadas e dissolutas. Ele não tem mais controle sobre si. É muito normal nós escutarmos histórias de alcoólatras que, por exemplo, por conta do excesso da bebida, destruíram sua família. Que ou fizeram dívidas ou sacrificaram de alguma forma o sustento da família, ou que estavam bêbadas e traíram marido e esposa, ou que espancaram um ao outro, né? O marido que chega bêbado em casa e espanca a esposa, bate na esposa, ou por conta disso perderam seu emprego, ou brigaram com seus irmãos e tantas outras coisas ruins que bêbados fazem. Não estou fazendo apologia aqui para que as pessoas não bebam mais. O texto não tem referência com isso. A gente vê que de forma clara e bem encaixada, o texto está fazendo apologia a fugir da realidade, se embriagar. E aí, nos colocar numa condição de o quê? De imprudência, de insensatez, que é aquilo que vem com a embriaguez. Por fim, Paulo nos instrui que devemos sempre, ao nos relacionarmos uns com os outros, falarmos entre nós lançando mão da palavra, usando a palavra, através do quê? De hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo que Ele tem feito a nós, nos admoestando e nos exortando através da palavra. Meus irmãos, devemos então usar a palavra no nosso convívio, nos enchermos do Espírito, nos enchermos da palavra do nosso Deus e praticarmos ela ser a base do nosso convívio uns com os outros. Pois essa é a vontade do nosso Senhor Jesus, como nós vimos em João 17. Em João 17, na oração sacerdotal de Jesus,
quando eu trouxe a palavra para os irmãos, logo nos primeiros versículos, no capítulo 4, nós lemos, e a vontade do nosso Senhor Jesus é que não nos tire do mundo, mas que nos livre do mal. A vontade do nosso Senhor Jesus é que sejamos um, assim como Ele e Deus também são um. E quer que sejamos um com Ele também. Então, devemos buscar estar atentos à realidade que nos habita, a buscarmos remir o nosso tempo, a vivermos de forma que agrada ao Senhor, estudarmos a palavra, nos enchermos da palavra e do Espírito para poder nos preencher da palavra de Deus, nos enchermos do Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu trouxe aqui para os irmãos duas aplicações que são referentes a isso que meditamos agora. Vamos estar atentos a aplicações para poder colocá-la em prática em nossas vidas. Primeira aplicação. A vontade geral de Deus para seu povo está nas Escrituras. A vontade geral de Deus para o seu povo está nas Escrituras. Mas não acharemos lá sua vontade para todas as circunstâncias particulares da nossa vida. Nós não vamos achar na Bíblia, não dá para poder fazer bibliomancia e abrir a Bíblia, ler, orar e abrir a Bíblia e buscar a palavra do Senhor para aquele determinado momento. Não é assim que a palavra deve ser vista. Né? Muitas das coisas que teremos que decidir, né, as opções estarão dentro daquilo que o nosso Senhor considera como certo. Né? Você pode ter, às vezes, duas oportunidades de emprego similares, ter dois pretendentes cristãos para se relacionarem, ter opções de hobbies saudáveis para praticarem, devo continuar casado ou não após uma traição, entre tantas outras circunstâncias que a vida vai trazer para nós e que aos olhos do Senhor elas vão estar certas segundo a vontade do nosso Deus. Porém, não tenham dúvida, dentre das escolhas que podemos fazer, com certeza tem uma que é mais sábia. Né? E nós precisamos fazer determinadas escolhas. E aí, você, com certeza, assim como eu assisti numa pregação do Josemar Bessa outro dia, pregação até que Babi me enviou, né, Babi? Ele fala que vai ter circunstâncias da vida que você vai ter opções para poder escolher. Às vezes a opção não vai contra a vontade do nosso Senhor, mas com certeza uma daquelas opções é mais sábia para as nossas vidas. E ao se deparar com decisões que precisam ser feitas, faça cuidadosa reflexão com oração, passando as possibilidades pelo crivo da vontade revelada de Deus, vendo a que se encaixa melhor. Provavelmente, dentre as circunstâncias da sua vida, que às vezes não vai contra a vontade do Senhor, com certeza uma delas vai se encaixar melhor dentro daquilo que o nosso Senhor espera para as nossas vidas. E aí, passem pelo crivo, vendo a que se encaixa melhor, e não deixem de procurar conselhos com crentes maduros e experimentados. Não deixem de procurar conselhos também. Dobrem o joelho em oração, mas não deixem de buscar conselho na palavra do Senhor e em pessoas, crentes mais maduros e experimentados. A segunda aplicação é assim. Em Mateus 12:30, Jesus disse: quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso te pergunto, você irá participar dessa obra se juntando a Cristo ou espalhando? Pois ele mesmo morreu se sacrificando da pior forma possível para que os planos e a vontade de Deus Pai seguissem o seu curso. Existe uma realidade posta por Deus neste mundo e todos que em algum determinado momento da história passaram por aqui só tiveram dois caminhos para poder trilhar. E para você não é diferente. Só tem dois caminhos a seguir. Há um caminho estreito com Cristo que irá conduzi-lo ao céu, e um largo
contra Cristo que irá lhe levar ao inferno. Você tem vivido como quem vai para onde? Como você tem vivido? Como quem vai para onde? Que o Senhor nos ajude a compreender a sua vontade, mas a remir o nosso tempo, a buscar compreendê-lo e vivermos de forma a agradá-lo. Vamos orar, agradecendo ao nosso Deus por sua palavra. Pai querido, obrigado.